Olá a todos, sou o Rafael Bandeira Lages, sou gastroenterologista clínico e endoscopista e no módulo de gastroclínica do Medicoff hoje nós vamos discutir sobre dispepsia, que é sem dúvida o principal assunto na gastroenterologia clínica. Vamos discutir sobre doença do refluxo gastroesofágico, sobre esofagite infecciosa e sobre esofagite eosinofílica. Para começar, sempre é bom começar com questão, tá? Discutindo questão a gente aprende muito mais e fixa muito mais o conteúdo. E sempre que você vê uma questão, um enunciado grande, na prova, na vida, sempre que você está prestando um concurso, marca as informações importantes que você acha no enunciado, tá? Porque com isso você lê uma vez, marca tudo e depois revisa para poder responder direitinho, tá? Nessa questão, a gente tem uma paciente de 18 anos que vai para o ambulatório com a queixa de epigastralgia, uma epigastralgia em ardência, tá? Sem radiação, sem piora com a movimentação, que melhora com a ingesta alimentar. A paciente teve ganho de 3 quilos no período dos sintomas. O quadro iniciou há 3 meses, não tem sangramento associado, o exame físico da paciente é normal, não há histórico familiar de nenhuma patologia relevante, a paciente era saudável antes dessa queixa, os exames de sangue estão normais, tá? E aí pergunta pra gente qual a conduta mais apropriada nesse momento. Para a gente poder responder, a gente vai ter que discutir um pouco sobre epigastralgia. E falando de epigastralgia, a gente tem que falar sobre dispepsia. O que é dispepsia? Bom, a dispepsia é um termo que a gente usa para má digestão como um todo, tá? Acomete de 20% a 30% da população mundial, mais da metade dos atendimentos em consultórios de gastroenterologia são por conta de dispepsia, e na verdade ela unifica, ela junta uma constelação de sintomas do trato digestivo superior, que incluem aí dor epigástrica, plenitude pós-prandial, náuseas e vômitos, pirose, que é aquela queimação retroesternal. E a dispepsia, ela pode ter diversas causas, tá? Ela pode ser desde um transtorno funcional, tá? Que é sem dúvidas a principal causa de dispepsia. A dispepsia, ela pode ser uma doença do refluxo gastroesofágico, que a gente vai pensar muito mais quando aquele paciente que tem aquela pirose, aquela queimação retroesternal, sintoma de regurgitação. Pode ser uma úlcera, pode ser simplesmente associada ao Helicobacter pylori, pode ser uma causa biliar, como por exemplo uma colelitíase, uma parasitose intestinal, intolerâncias alimentares, uma pancreatite, uma gastroparesia, por exemplo, tá? Que o paciente tem aquele estufamento, empachamento por dificuldade de esvaziamento gástrico. Pode ser por conta de medicamentos, tá? E o mais temido de todos pode ser, inclusive, por conta de um câncer. Bom, como abordar, então, frente a tantos diagnósticos diferenciais quando o paciente chega com dispepsia para você? O primeiro passo que você deve percorrer é tentar entender se o paciente tem algum sinal de alarme. E quais são os sinais de alarme? Primeiro de todos, a idade. Tá? Dependendo da referência, considera 40 ou 50 anos. Uma idade acima de 40 a 50 anos é um sinal de alarme. História familiar de câncer, disfagia, vômitos recorrentes, massa abdominal, anemia, sangramento, perda ponderal, todos esses são sinais de alarme que fazem a gente definir a nossa conduta. Tá? Se o paciente não tem sinal de alarme, a gente vai proceder a um teste não invasivo para Helicobacter pylori. Tá? A gente vai falar um pouquinho melhor de Helicobacter pylori e testes não invasivos quando a gente for discutir na aula de H. pylori especificamente. Basta você saber aqui que se o paciente tem dispepsia, você deve procurar fazer um teste e não tem sinais de alarme, você começa fazendo um teste não invasivo para H. pylori. Se vier positivo, você vai erradicar esse H. pylori e vai prescrever inibidor de bomba de prótons, o IBP, por 4 a 8 semanas. Por sua vez, se o teste não invasivo de H. pylori vier negativo, você vai simplesmente prescrever o inibidor de bomba de prótons por 4 a 8 semanas. Por outro lado, se o paciente tiver algum dos sinais de alarme que a gente comentou, a gente precisa fazer endoscopia digestiva alta e aí a gente vai tratar conforme os achados esse paciente. Vamos voltar lá para a nossa questão, então. A paciente tem 18 anos, tem uma epigastralgia e mais nada. Epigastralgia, ganhou peso, sem comorbidade, exame de sangue normal, tá? Ela não tem nenhum sinal de alarme, tá certo? Então, assim, qual a conduta mais apropriada para esse paciente que tem uma dispepsia sem sinais de alarme? Pesquisar o antígeno fecal para o H. pylori, como a gente acabou de discutir. Próxima questão. Novamente, lembrando, pessoal, marca os itens mais importantes, tá? Nesse caso, homem de 35 anos, queimação retroesternal diária, tá?
Outras queixas mais inespecíficas, exame físico sem alterações, uma endoscopia digestiva só com um achado bem leve de uma gastrite anatematosa leve, tá? Pesquisou na endoscopia o H. pylori que veio negativo, ele está usando o omeprazol uma vez por dia, há 2 semanas, e teve melhora dos sintomas com o omeprazol. O problema é que quando ele tira o omeprazol, os sintomas sempre recorrem, ele já teve isso antes. Isso é bem comum na nossa prática do dia a dia. E ele foi no Google, além de tudo, né? Porque ele ficou preocupado com o omeprazol e viu no Google que o omeprazol pode causar demência e ele ficou mais preocupado ainda. Além disso, ele falou que não é muito bom de tomar remédio, que ele esquece muito de tomar remédio, né? Caso bem normal no nosso dia a dia. Essa é uma questão dissertativa do SUS Bahia e ele pergunta o seguinte: diante do quadro, indique a hipótese diagnóstica mais provável e o exame mais apropriado para a confirmação do diagnóstico, a conduta terapêutica específica e de eficácia comparável, a alternativa ao tratamento que o paciente já fez, quer dizer, ao IBP, a causa da demência que raramente poderia se associar ao uso prolongado do omeprazol. Então são essas perguntas que ele quer fazer. Para discutir isso, a gente tem que voltar lá nas nossas causas de dispepsia, né? Esse paciente está com aquela queimação retroesternal. Quando a gente fala de queimação retroesternal, a gente pensa bastante em doença do refluxo gastroesofágico, tá? A doença do refluxo gastroesofágico ela é multifatorial, tá? A principal etiologia da doença do refluxo gastroesofágico é decorrente de relaxamentos transitórios do esfíncter inferior do esôfago, tá? Esses relaxamentos transitórios, eles acabam ocorrendo em momentos que eles não deveriam ocorrer e por isso acaba tendo refluxo. Além disso, outro componente importante é a hipotonia do esfíncter inferior. Seja ela por uma causa estrutural, como uma hérnia de hiato, seja ela por uma doença de base, como por exemplo a colagenose, que reduz a expressão do esfíncter inferior, seja ela pelo uso de medicamentos, como por exemplo um bloqueador de canal de cálcio ou nitrato. Outros fatores associados com a doença do refluxo gastroesofágico são o aumento da pressão intraabdominal, como por exemplo pelo peso elevado, o esvaziamento gástrico retardado, como um paciente que tem uma gastroparesia, vai acabar tendo maior conteúdo intragástrico e com isso vai ter maior conteúdo para refluir, uma redução da saliva e com isso vai ter um menor clearance do conteúdo esofágico e também o bolsão ácido. Tá? O bolsão ácido, a ideia é que quando a gente se alimenta, o nosso alimento ele meio que neutraliza o suco gástrico que está no estômago naquele momento. Mas o nosso estômago continua produzindo suco gástrico em resposta ao alimento que entrou no estômago, só que esse ácido que foi produzido, ele não vai se misturar com o alimento que já está lá dentro, tá? Então acaba formando uma camada de ácido em cima desse alimento que foi formado, que você já ingeriu anteriormente, tá? Bom, os sintomas cardinais, os sintomas típicos principais da doença do refluxo gastroesofágico são pirose e regurgitação. Contudo, as questões em prova, para tentar fazer uma pegadinha, ela cobra bastante os sintomas atípicos da doença do refluxo gastroesofágico, que são principalmente dor torácica não cardíaca, o paciente acha que está tendo um infarto, mas na verdade é por conta do refluxo, globus faríngeo, aquela sensação de bola na garganta, é uma das principais causas de tosse crônica, o refluxo, tá? Rouquidão, pigarro, desgaste do esmalte dentário, halitose, apesar do que a gente tem que considerar que as principais causas de halitose são patologias da cavidade oral e não o refluxo, apesar do refluxo também poder cursar com halitose, e aftas orais. E como que eu diagnostico a doença do refluxo? Bom, a primeira abordagem que a gente pode fazer é a abordagem a partir dos sintomas clínicos do paciente. Se o paciente tem uma clínica sugestiva de doença do refluxo, com pirose e regurgitação, eu posso pressupor que ele tem doença do refluxo. E a partir disso eu posso fazer um teste terapêutico com IBP, e se ele melhorar, eu posso presumir que provavelmente era doença do refluxo. É uma abordagem simples, de baixo custo, que tem uma sensibilidade relativamente ok pela complexidade dessa abordagem, mas uma especificidade baixa. Por quê? Porque ele também pode ser um teste positivo em outras patologias. O paciente pode ter outras causas de dispepsia que também melhorem com o uso do IBP. Quando a gente pensa em doença do refluxo, eu tenho certeza que os pacientes, os alunos, eles pensam, em geral, o primeiro exame que eles pensam é endoscopia. Ah, estou com refluxo, vou fazer uma endoscopia. Tá? Mas eu já falo para vocês que a endoscopia não é um exame bom para o diagnóstico de doença do refluxo.
Tá? Além disso, é um exame que tem um custo alto, ele é invasivo. Tá? Para que a endoscopia serve, então, quando a gente fala em refluxo? Ela serve para avaliar complicações da doença do refluxo e ela serve para fazer diagnóstico diferencial, como, por exemplo, para ver se tem uma úlcera, para ver se tem um tumor, tá? Para ver se tem uma esofagite eosinofílica. Por que eu falo isso? Porque em 60% a 70% dos casos de doença do refluxo, a endoscopia pode ser até normal. Então você não vai ter o diagnóstico de doença do refluxo pela endoscopia, mas você vai estar afastando outras patologias mais graves, né? Quando a gente faz a endoscopia, para a gente dar o diagnóstico de doença do refluxo, a gente precisa encontrar esofagite. Tá? E é justamente por isso que a sensibilidade do método é baixa, porque a esofagite só vai estar presente de 30% a 40% dos casos da doença do refluxo. Tá? A gente usa, a principal classificação que a gente usa para a doença do refluxo é a classificação de Los Angeles. Tá? A gente classifica em grau A, B, C e D. Grau A, como vocês podem ver aqui, vocês têm erosões lineares menores que 5 milímetros e que não confluem. Grau B, a gente tem erosões lineares maiores que 5 milímetros e que não confluem. Tá? Aqui vocês podem ver na prova, principalmente para as provas multimídias, aquele branquinho, aquela fibrina erosão, e aqui você vê uma erosão maior que 5 milímetros, que é a esofagite grau B. Tá? Pelo consenso de Lyon, que é o consenso mais recente sobre diagnóstico de doença do refluxo, esofagites grau A e B, eles não confirmam doença do refluxo, eles sugerem doença do refluxo. Por outro lado, esofagites grau C e D, que são mais intensas, elas realmente confirmam o diagnóstico de refluxo. Na esofagite grau C, a gente tem erosões que confluem, mas ocupam menos de 75% da luz. Ao passo que grau D, elas confluem e ocupam mais de 75% da luz. Aqui a gente pode ver nessa aqui umas erosões que confluem, mas ocupam menos de 75%. Já aqui a gente pode ver que tem erosão ocupando toda a circunferência do órgão, né? E isso cai em prova, Rafael? Cai. Questão da USP do ano passado na prova de R3. Paciente de 56 anos foi submetido à endoscopia digestiva. Na transição esôfago-gástrica tem duas erosões lineares de 4 milímetros e de 4,5 milímetros não confluentes. Qual a classificação de Los Angeles? Simples, direta, e que se você não souber a classificação de Los Angeles, você não tem para onde correr, tá? E aqui então, são erosões lineares, não confluentes e que são menores que 5 milímetros. Logo, é um esofagite grau A, tá, pessoal? Bom, a endoscopia ela também vai identificar para a gente se a gente tem alguma complicação associada à doença do refluxo, né? A gente pode ver se tem úlceras no esôfago distal, úlcera basicamente são essas erosões mais profundas, tá? Se tem estenose, tá? Por conta da inflamação no esôfago, a gente pode ter redução do calibre da luz do esôfago. E isso dificultar a passagem de alimentos, tá? Isso é estenose. Que ela pode ter um componente mais inflamatório, como é o caso daquela foto, que a gente vê que tem bastante fibrina, como também depois de um tempo, quando já cicatriza, ela pode ter um componente mais fibrótico, tá? E por fim, outra complicação desse refluxo é o esôfago de Barrett, que daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele. Bom, falamos sobre abordagem clínica e teste empírico com IBP, falamos sobre endoscopia e agora a gente vai falar sobre o padrão ouro para diagnosticar doença do refluxo, que é a pH-metria ou a impedância-pH-metria. Tá? A impedância e pH-metria é o padrão ouro, mas é um exame desconfortável. Tá? Por que é desconfortável? Como funciona? A gente passa uma sondinha no nariz do paciente e essa sondinha ela tem que ficar um dia inteiro para ficar monitorizando o paciente. Quando a gente faz só a pH-metria, basicamente a gente tem uns sensores de antimônio. Tá? E esses sensores de antimônio eles vão verificar o pH naquele local. E a gente vai ter qual é o tempo de exposição ácida do paciente no esôfago distal ou no esôfago proximal, se você fizer com 2 canais. Tá? Por outro lado, quando você faz a impedância e pH-metria, além do sensor de antimônio, você também tem alguns anéis metálicos. Tá? E com esses anéis metálicos você vai poder entender se o alimento está realmente voltando ou se o paciente está deglutindo naquele momento, para a gente poder definir realmente se é refluxo e até perceber se tem algum refluxo não ácido. Tá? Outro ponto importante da impedância e da pH-metria é que você precisa fazer a manometria antes de fazer a pH-metria para poder demarcar a posição que a sonda de pH-metria vai ficar.
Além disso, discute-se que esse exame pode ter alguma variação diária. Por quê? Porque no dia que o paciente está com a sondinha no nariz, ele às vezes vai deixar de fazer coisas que ele faria normalmente, como ele vai comer um pouco menos porque está incomodado com a sonda, ele não vai ter um hábito de vida tão normal como normalmente ele teria, e com isso pode acabar tendo uma variação diária e ter menos refluxo naquele dia. E aqui vocês podem ver um paciente realizando o exame de pH-metria. Vocês veem como é um pouquinho desconfortável, tá? A sondinha fica no nariz, fica o dia inteiro para monitorizar. E eu preciso fazer a pH-metria para todo mundo? Não, tá? A doença do refluxo é uma patologia com uma morbidade, porque traz sintomas importantes, mas não tem uma mortalidade grande, então não precisa sair confirmando o diagnóstico para todo mundo, tá? Quando que eu vou fazer principalmente esse exame? Quando eu estou programando operar o paciente, porque se eu estou programando operar, aí eu preciso ter o diagnóstico completo de certeza do refluxo, ou em pacientes com doença do refluxo refratária, tá? Porque daí eu preciso ter certeza se o paciente realmente tem doença do refluxo. Normalmente, se você não tem um diagnóstico de certeza prévio de refluxo, você precisa fazer o exame sem usar IBP. Por quê? Porque se eu estiver usando IBP, eu não vou ter acidez e aí o exame vai vir falso negativo. Por outro lado, se eu quiser ver algum nuance, como por exemplo, se tem algum escape ácido, se eu quiser avaliar a terapia em uso da medicação, daí eu preciso fazer o exame em uso da medicação, tá? Em uso do IBP. O principal dado que a pH-metria traz para a gente é esse tempo de exposição ácida, que é o tempo que o pH está menor que 4 no esôfago, tá? Na posição que está o eletrodo. Se o tempo de exposição ácida for menor que 4%, isso fala muito contra o diagnóstico de refluxo gastroesofágico. Segundo o consenso de Lyon, que é eu já falei que é o consenso principal para o diagnóstico de refluxo, um tempo de exposição ácida de 4 a 6%, ele não diz que sim nem diz que não, pode ser refluxo. E um tempo de exposição ácida maior que 6%, ele sugere fortemente que seja refluxo. Tá? Na pH-metria, a gente também pode calcular esse score de De Mister, que na verdade é uma fórmula matemática que considera alguns dados sobre o refluxo, e se esse valor for maior que 14,7, ele vai sugerir o diagnóstico de refluxo. No caso, quando a gente faz a impedância, a gente tem que ter ciência, tá? Que a sonda de impedância ela é muito mais cara que a sonda de pH-metria e que por isso ela é bem menos disponível, tá? A grande vantagem da impedância seria justamente o que eu comentei, que ela consegue ver o movimento do bolo alimentar e com isso consegue identificar refluxos ácidos e refluxos não ácidos. Bom, eu já sei o que é a doença do refluxo e eu já sei diagnosticar. Como que eu vou abordar a doença do refluxo então? Tá? Basicamente eu vou me guiar pelos aqueles critérios de sinais de alarme. Tá? Se o paciente não tiver sinais de alarme, que a gente conversou idade, história familiar, eudinofagia, vômitos refratários ou coisas do tipo, eu vou simplesmente tratar empiricamente com IBP de 4 a 8 semanas. Por outro lado, se o paciente tiver sinais de alarme ou sintomas refratários, aí eu vou precisar fazer endoscopia, principalmente para avaliar complicações e diagnósticos diferenciais. Como que eu trato doença do refluxo? A gente tem um tripé, tá? Medidas anti-refluxo, medidas farmacológicas e cirurgia. Tá? As medidas anti-refluxo, das medidas anti-refluxo, aqui tem maior evidência a perda de peso. Tá? Isso é o principal. Perder peso vai diminuir pressão intraabdominal e com isso melhora do refluxo. Tá? Elevar a cabeceira, principalmente para aqueles pacientes que têm sintomas noturnos, pode melhorar os sintomas também. A alimentação é um tema um pouco controverso, às vezes. Acredita-se que alguns alimentos eles tendem a aumentar os relaxamentos transitórios do esfíncter inferior. Então, a gente teria que talvez indicar um pouquinho para esses alimentos serem evitados. Vai ter uma resposta individual variável de paciente para paciente, mas geralmente os alimentos mais associados são gorduras, frituras, bebidas gaseificadas em geral, molhos de tomate, pimenta, café, muitos doces, tá? Não deitar após a refeição também é importante para evitar o refluxo, tá? O ideal é esperar umas 2 horinhas. Fracionar a dieta também pode ser uma medida válida e cessar o tabagismo também é importante. Das medidas farmacológicas, sem dúvida, o IBP é a nossa grande estrela, tá? Também ajudam a reduzir a acidez os antihistamínicos, lembrar que a ranitidina saiu do mercado no começo do ano passado, mas a gente ainda tem a famotidina e a cimetidina. Os procinéticos eles podem ser associados se a gente tiver alguma suspeita ou alguma evidência de retardo do esvaziamento gástrico, como em casos de gastroparesia. Podemos usar também os antiácidos para alívio imediato dos sintomas. O alginato ele ajuda principalmente
quando o bolsão ácido é uma metodologia importante para o refluxo do paciente. E o baclofeno é um agonista GABA, que ele vai reduzir os relaxamentos transitórios do esfíncter inferior do esôfago, só que ao mesmo tempo é um remédio que tem muito efeito colateral de sono, então muitas vezes os pacientes não toleram tão bem e isso acaba limitando um pouquinho o uso da gente. Tá? Quanto ao IBP, a nossa grande estrela nesse tema, é importante a gente saber que a gente tem vários IBPs disponíveis, tá? Omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol. Aqui a gente tem as doses padrões deles, tá? A gente também pode, dependendo do caso, usar uma dose dobrada. E é importante a gente destacar, principalmente para efeitos de prova, que esses IBPs eles podem ter diferenças em biodisponibilidade, pico plasmático e rota de excreção. Só que não tem estudos que definem muito bem resposta clínica. Então, assim, a relevância clínica dessas diferenças não está tão bem estabelecida. Então, se na prova perguntar para você se um IBP é melhor que o outro, a resposta é não, tá certo? A gente não tem essa resposta com um grau de evidência tão bom. Outro tema muito discutido, que está muito em voga sobre os IBPs, é acerca dos efeitos colaterais deles. Seu tio vai te perguntar, teu paciente vai te perguntar, todo mundo vai querer saber se pode tomar o IBP ou se o IBP faz mal, tá? Bom, toda medicação pode ter efeitos colaterais. O IBP, na verdade, é uma medicação muito segura, mas o uso prolongado, ele também pode trazer efeitos colaterais. A gente sabe que o IBP causa hipocloridria, e essa hipocloridria, ela pode trazer prejuízos no mecanismo de defesa e, com isso, acabar aumentando a chance de ter infecções, como infecções entéricas, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, peritonite bacteriana espontânea em pacientes cirróticos, pneumonia, clostrídio. Além disso, essa hipocloridria ela também pode reduzir a absorção de alguns nutrientes e com isso causar, por exemplo, anemia por deficiência de ferro, que não vai ser oxidado no estômago, uma hipocalcemia, e aí interroga se poderia aumentar a chance de ter osteoporose ou fraturas, uma deficiência de vitamina B12, que aí poderia, quem sabe, aumentar a chance de demência por deficiência de vitamina B12. Tá? Quanto especificamente à demência, também pode ser, discute-se que o omeprazol poderia aumentar os depósitos beta-amiloides que estão associados com Alzheimer, né? Essas três alterações mais escuras são alterações cujo grau de evidência é um pouquinho maior. Tá? Pólipos de glândulas fúngicas é uma alteração que a gente sabe que aumenta com o IBP, mas não tem repercussão clínica nenhuma, porque são pólipos benignos que não viram câncer. Nefrite intersticial aguda, praticamente toda medicação pode causar, então não é por isso que você vai deixar de usar IBP. E infecções entéricas são de fácil resolução. Tá? Todas as outras alterações, o nível de evidência é menor ainda. Tá? São geralmente estudos baseados em bancos de dados que não foram coletados para pesquisa, mas bancos de dados populacionais, e que tem muitos vieses embutidos, então a gente não sabe que se foi o IBP que trouxe o efeito colateral ou se foi o que fez você usar o IBP que era o fator de risco. Tá? Um dos temas principais que se discute é sobre o câncer gástrico, né? E os estudos de câncer gástrico eles são conflitantes. Só tem estudo que fala que aumenta câncer gástrico, tem estudo que fala que não aumenta. Todos para o sim e para o não com grandes vieses. E se a gente pegar os piores estudos que falam que aumentam a chance de câncer gástrico, o risco relativo vai ser em torno de 2 vezes. Tá? Então, assim, não é algo proibitivo para usar medicamento, se bem indicado. Obviamente, se ele não tiver indicado, você não vai fazer o uso. Bom, falamos de medidas comportamentais, falamos de medidas farmacológicas e quanto à cirurgia. Tá? A cirurgia, vocês vão discutir muito melhor nos blocos cirúrgicos. Tá? Nessa aula, o mais importante é saber quando indicar a cirurgia. Tá? As cirurgias são fundoplicatura, que pode ser total a Nissen ou parcial a Dor e Tupé. Tá? E vocês precisam saber que a resposta clínica à cirurgia e ao medicamento, elas são respostas muito parecidas. Tá? Então, quando que a gente vai optar por fazer uma cirurgia, indicar o procedimento cirúrgico, uma fundoplicatura? Principalmente quando o paciente tem desejo de parar o IBP, quando o paciente tem má adesão aos medicamentos e deseja fazer a cirurgia, quando o paciente tem efeitos colaterais aos medicamentos que são utilizados e por isso a gente tem que descontinuá-los, quando o paciente tem hérnia volumosa, tá? Hérnia atal volumosa, quando o paciente tem uma esofagite refratária que não está cicatrizando, ou mesmo quando aqueles pacientes que têm aspiração refratária acabam tendo pneumonias de repetição por conta disso. É importante a gente citar também, não costuma cair muito em prova, mas como são técnicas que vêm sendo discutidas nos últimos 3, 4 anos aqui no Brasil, que
é possível fazer tratamento endoscópico também, tá? O mais famoso é o Stretta, que é por radiofrequência, e também tem um método de funduplicatura endoscópica, tá? As indicações vão ser basicamente as mesmas indicações dos procedimentos cirúrgicos, tá? Basicamente no paciente que deseja parar o IBP, e é obrigatório fazer a manometria e pH-metria antes, de forma semelhante à cirurgia. Tá? O mais importante aqui é a gente discutir as contraindicações aos procedimentos endoscópicos. Tá? Se o paciente tiver uma hérnia maior que 2 ou 3 centímetros, tiver disfagia, tiver esofagite grau C ou D, ou tiver uma hipotonia importante no esfíncter inferior, talvez seja um paciente que seja melhor fazer uma funduplicatura porque tem uma chance maior de falhar o tratamento endoscópico. Falando agora sobre... Lembra que a gente falou sobre esôfago de Barrett nas complicações? Então a gente vai discutir um pouquinho mais esôfago de Barrett, um resumão rápido, porque costuma cair muito em prova. O que é o esôfago de Barrett, antes de tudo? Por conta do refluxo crônico que o paciente tem, acaba inflamando esse esôfago distal. E o epitélio escamoso do esôfago acaba formando nele um epitélio colunar na reepitelização. Tá? Um epitélio colunar com metaplasia intestinal, células caliciformes. E o problema é que essa metaplasia ela aumenta a chance de fazer displasia, e a gente sabe que com a displasia a gente vai ter um risco maior de ter adenocarcinoma. Como que a gente trata o esôfago de Barrett? Bom, o primeiro passo é que a gente dá IBP para todo mundo que tem Barrett, tanto para controlar os sintomas de refluxo, já que é uma complicação do refluxo crônico, tanto se discute também que o próprio IBP ele possa ter efeitos imunomoduladores para melhorar. A funduplicatura do tratamento cirúrgico, ela vai ter a mesma indicação do tratamento cirúrgico como um todo para a doença do refluxo, segundo os guidelines, tá? Ela deve ser considerada principalmente para controle de sintomas, ou naquelas indicações que a gente discutiu antes para a doença do refluxo em geral. Tá? E um dos tópicos que mais cai em prova é sobre o segmento do esôfago de Barrett. Tá? Sempre que tem um esôfago de Barrett, a primeira coisa que você tem que perguntar, o primeiro aspecto que você tem que perguntar é se tem displasia. Se o paciente não tiver displasia, você pode basicamente fazer uma vigilância endoscópica a cada 3 a 5 anos. Por um outro lado, se vier uma displasia de baixo grau, ou você repete uma endoscopia em 6, ou segundo alguns guidelines até 12 meses, ou você pode discutir fazer uma ablação endoscópica para poder tratar essa displasia. Por um outro lado, se você encontrar uma displasia de alto grau na biópsia, hoje em dia a gente é muito mais conservador, por conta da evolução dos tratamentos endoscópicos, então com a displasia de alto grau você pode partir para uma terapia endoscópica, não mais esofagectomia distal, tá gente? Na terapia endoscópica você pode fazer tanto uma ressecção por técnicas de mucosectomia ou dissecção da submucosa por via endoscópica, ou mesmo você pode fazer uma ablação por radiofrequência. Tá? Se por um acaso a biópsia vier com adenocarcinoma, aí você vai estadiar e tratar conforme o estadiamento. Lembrando que para os tumores T1A, você está autorizado a também realizar a terapia endoscópica, da mesma forma que para a displasia de alto grau. É importante frisar que quando o paciente tem displasia no Barrett, o ideal é que você solicite que seja realizada uma revisão por patologista experiente para a gente confirmar se realmente tem essa displasia. Vamos voltar agora que a gente já conversou bastante, né, sobre doenças do refluxo, e a gente está devendo a resposta a essa questão. Era um paciente de 35 anos, com uma queixa de queimação retroesternal, que a gente acredita que é refluxo, com uma endoscopia só com gastrite leve de antro, que melhorava com o omeprazol, piorava quando tirava o omeprazol, e que estava com medo dos efeitos colaterais do omeprazol. E daí ele perguntava, hipótese diagnóstica mais provável e exame apropriado. Bom, doença do refluxo, né? E o exame mais apropriado para confirmar o diagnóstico é a pH-metria de 24 horas, a pH-metria prolongada. A conduta terapêutica, vocês já pescaram aí, né? A conduta terapêutica específica e que tem eficácia comparável, que pode ser uma alternativa ao tratamento que o paciente já faz. O que o paciente já faz? Ele usa IBP. Qual que é a outra conduta possível? Funduplicatura. E por fim, ele quer saber a causa da demência, que raramente, gostei do raramente, porque a gente tem dúvidas aí se realmente causa demência, poderia se associar ao uso prolongado do omeprazol, que a gente viu que é a deficiência de vitamina B12. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão desse último ano, né? Tá, da Unifesp, de R3 de Clínica, que basicamente ele pergunta sobre esôfago de Barrett. Tá? Ele quer saber sobre esôfago de Barrett longo e curto para você assinar a alternativa correta. Só para vocês saberem, a gente pode classificar o Barrett longo, é maior que 3 cm, o curto é menor que 3 cm, e às vezes a gente discute também do ultra curto, que seria menor que 1 cm, e até discute se vale a pena seguir, enfim.
Bom, vamos para a alternativa, já que é para assinalar a correta, né? Em ambos, a prevalência de adenocarcinoma é 50% maior do que na população geral. Vamos pular essa? Porque sempre que tem percentual é mais difícil da gente saber, é uma coisa muito de decorar, né? Então vamos responder as outras e depois a gente volta para essa que eu explico dessa. Bom, independente da extensão, o tratamento do esôfago de Barrett é cirúrgico? De forma alguma. Eu falei alguma vez que extensão tem a ver com tratamento cirúrgico? Não. Eu falei que o tratamento de Barrett é cirúrgico sempre? Não. Então, assim, está errada completamente, tá? O diagnóstico é feito pela biópsia endoscópica no curto, enquanto no longo ela não é necessária. Mentira, tá? Sempre precisa da biópsia para dar o diagnóstico de Barrett, tá? O diagnóstico de Barrett é a biópsia mostrar metaplasia intestinal, tá? A endoscopia, ela sugere, mas precisa da biópsia para confirmar. D. A prevalência de displasia é maior no longo do que no curto. Verdade, tá? A displasia ela é maior no longo. Por isso que tem essa divisão de maior que 3 centímetros e menor que 3 centímetros. Porque o maior que 3 centímetros ele tem uma chance maior de virar câncer. Por quê? Porque tem uma chance maior de ter displasia. Voltando só na letra A para explicar para vocês, tá? Por que ela é falsa, né? Já que a gente já achou uma resposta verdadeira. Bom, no Barrett curto, provavelmente esse aumento do risco de adenocarcinoma é menor que 50%, tá? E no Barrett longo é muito maior que 50%, por isso estava errado. Mas essas questões de probabilidade, a não ser que você tenha muita certeza, tenta ver as outras alternativas antes, porque você acaba se perdendo um pouquinho nesses números às vezes, uma prova que tem tanto conteúdo, né? Bom, essa questão é de 2017, mas eu gosto bastante dela, tá? É um paciente de 42 anos com tosse seca há 6 meses. Aí mostra uma radiografia de tórax. E aí pergunta qual exame complementar para esse paciente. Pô, estou na aula de gastro, tosse e radiografia. É o que eu falei, gente. Sintomas atípicos são muito cobrados em prova. E aqui nessa radiografia, o que a gente está vendo? Um abscesso? Não, né? A gente está vendo uma imagem ovalada com nível hidroaéreo retrocardíaca. Tá? Ali no perfil a gente consegue ver bem que é retrocardíaca. O que é isso? Isso é uma hernia de hiato. Tá? Então, assim, essa hernia de hiato está para você pensar que o paciente tem refluxo. Então, se o paciente tem refluxo, eu vou pedir uma angiografia? Não. Um ecocardiograma? Não. Uma broncoscopia? Não. Eu vou pedir uma endoscopia. E falando de hernia de hiato, é importante a gente mostrar para vocês um pouquinho a classificação da hernia de hiato. Tá? Aqui a gente tem a junção esôfago-gástrica normal. Tá? A gente vê que a junção esôfago-gástrica ela coincide com o pinceamento diafragmático. Isso é o normal. A gente tem essa classificação que chama de hérnia de hiato tipo 1, a hérnia de hiato por deslizamento. O que acontece? Acontece que nesse tipo de hérnia, a junção esôfago-gástrica está acima do pinçamento diafragmático. Aqui, para a prova de multimídia, vocês podem ver que aqui, essa parte aqui é o pinçamento diafragmático e aqui está a junção esôfago-gástrica. Então a gente vê que tem esse deslocamento na endoscopia. E na retrovisão do estômago, a gente consegue ver que esse hiato diafragmático está bastante alargado. Tá? Então essa é uma hérnia de hiato por deslizamento. Por outro lado, a hérnia de hiato tipo 2 ou por rolamento, tá? A gente tem na verdade um movimento cranial do fundo gástrico. Tá? O pinçamento diafragmático e a junção esôfago-gástrica estão no mesmo local, só que a gente tem uma migração cranial do fundo gástrico e aí fica esse fundo do lado do esôfago. Tá? Aqui na endoscopia, na retrovisão, a gente consegue ver que tem esse deslocamento. Né? A gente consegue ver que está aqui a junção esôfago-gástrica e o fundo foi lá para baixo. Tá? A gente tem também a hérnia tipo 3, que é uma hérnia mista, quer dizer, ela tem características tanto do deslizamento como do rolamento. E tem a hérnia tipo 4, que também tem a herniação de outros órgãos, como por exemplo o cólon, tá? Junto com o estômago pelo hiato diafragmático. É importante saber que a hérnia tipo 1 ela é a mais comum, tá? E que a tipo 2 e tipo 3 é interessante que se opere em casos de hérnias grandes. Por quê? Porque são hérnias que é mais fácil você ter complicações, tá? É mais fácil ter um abdômen agudo por conta delas, uma dor abdominal, ter estrangulamento. Tá? Já a hérnia tipo 1, você necessariamente não precisa operar. Tá? Se for uma hérnia muito grande, for um refluxo refratário, talvez seja melhor operar. Mas vai entrar basicamente nas indicações cirúrgicas para a doença do refluxo gastroesofágico. Bom, questão da USP de Ribeirão do ano passado. Tá? Paciente de 45 anos, obeso e tabagista, com pirose pós-prandial,
com regurgitação amargas a 3 meses. Tá? Ele tem alívio parcial dos sintomas com antiácidos, e aí ele fala de um caso clínico de doença do refluxo. E basicamente a pergunta dele é: qual o principal mecanismo fisiopatológico associado com o diagnóstico mais provável, né? Bom, se vocês estiverem prestando atenção na aula, vocês vão saber fácil que é a letra D, né? Relaxamento transitório do esfíncter esofágico, tá? Do esfíncter esofágico inferior. Mais uma questão do ano passado do SUS, tá? Paciente de 65 anos, tabagista ativo e etilista, tem dificuldade de deglutição de carne vermelha, pirose e queimação retroesternal. Começou a usar IBP, só que depois de 2 meses voltou com perda de 8 quilos. E piorou o distúrbio de deglutição, piorou esse entalo que ele estava tendo. A conduta preconizada nesse momento é... Bom, a primeira conduta é falar que quem começou atendendo o paciente está errado, né? Porque era um paciente de 65 anos com disfagia, então você tinha que fazer endoscopia, tá? Ele tinha tanto idade como disfagia como um sinal de alarme para você não começar usando IBP, para você começar fazendo endoscopia. Como não fizeram, e agora ele quer saber a conduta atual, a conduta do momento ele tem mais sinais de alarme, né? Ele não respondeu ao IBP, ele está pior da disfagia, ele perdeu peso. Então, assim, com certeza a resposta dessa questão é fazer uma endoscopia, que já devia ter sido feito antes. Vamos lá, mais uma questão. Paciente de 34 anos, tem odinofagia e disfagia. Fez uma endoscopia com esofagite. Qual o medicamento? Fácil, né? Pantoprazol, né? IBP. Vamos de pantoprazol para melhorar o tratamento, né? Claro que não, né, pessoal? Tá errado o pantoprazol. Prestem atenção, leiam a questão direito. É esofagite secundária cândida, tá? Por que essa paciente tem fator de risco para fazer isso? É uma paciente de 34 anos que tem asma, então provavelmente ela usa um corticoide inalatório, por isso tem um risco maior de ter candidíase esofágica. Se é uma cândida, eu não vou tratar com IBP, eu vou tratar com antifúngico, né? Eu vou tratar com fluconazol. E aí essa questão, para que serve essa questão? Serve para a gente lembrar uma coisa muito importante, tá? Que nem toda esofagite é refluxo. Apesar da maior parte das esofagites serem pépticas, isto é, associadas ao refluxo, nem toda esofagite é refluxo. A gente pode ter esofagite química, por exemplo, quando toma algum álcool, algum ácido, tá? Esofagite medicamentosa, principalmente é associada, por exemplo, ao alendronato, aos bisfosfonatos, tá? Como, por exemplo, também cloreto de potássio pode dar esofagite medicamentosa. A gente pode ter esofagite infecciosa e esofagite eosinofílica, tá? No caso da esofagite infecciosa, os principais sintomas são odinofagia e disfagia, quer dizer, dor ao engolir e dificuldade para engolir. Os principais fatores de risco associados à esofagite infecciosa são os pacientes imunodeprimidos, como neoplasia, SIDA, pacientes diabéticos, uso de antibióticos ou mesmo uso de corticoides inalatórios, como o paciente daquela questão que a gente discutiu, tá? Os 3 principais agentes que causam esofagite infecciosa são a candidíase, a esofagite herpética e a esofagite por citomegalovírus. É importante saber que da candidíase, ela é a mais comum, tá? Ela basicamente você vai encontrar placas esbranquiçadas no decorrer do esôfago e muitas das vezes está associada mesmo com candidíase oral, tá? No caso da herpética, a maioria dos pacientes não tem herpes labial concomitante e você vai ver, tipo da herpes mesmo, vai ver vesículas e também pode ver algumas ulcerações. Do CMV é interessante que geralmente é uma úlcera extensa, muitas vezes única, tá? O diagnóstico de certeza ele vai ser por biópsia e o tratamento vai ser dependente do agente, né? Se for cândida, você vai dar fluconazol. Se for herpes, você vai dar ciclovir. E se for CMV, você vai dar ganciclovir. Por sua vez, a esofagite eosinofílica, pessoal. A esofagite eosinofílica é um tema que não tem caído muito em prova, mas cada vez mais vocês devem ver em prova, tá? É uma doença aí que é nova, tem menos de 30 anos a descrição dela, e ela vem sendo cada vez mais discutida, cada vez mais diagnósticos sendo realizados, então é uma doença que cada vez a gente discute mais sobre ela e que por isso ela deve estar pintando nas provas mais e mais vezes, tá? A gente precisa saber que é uma doença imunomediada crônica, que ela é mais frequente em homens e jovens, e em pacientes, o bizu é que tem história de asma e atopia, tá? Os sintomas, eles vão variar muito com a etapa da vida do paciente, tá? Naqueles pacientes mais jovens, geralmente o mais comum em bebês, crianças, é recusa, intolerância alimentar, irritabilidade. Conforme vai crescendo, a gente pode ter tanto déficit de crescimento, como também náuseas, vômitos, a gente pode começar a ter dor torácica, dor abdominal, pirose, podem ser sintomas
iguaizinhos ao do refluxo, tá? Inclusive é um diagnóstico diferencial para a doença do refluxo refratário. E conforme o passar dos anos, o principal sintoma é a disfagia, porque a inflamação do esôfago vai começando a ficar mais fibrótico. Então vai acabando por reduzir um pouco o calibre do esôfago e dando mais disfagia, tá? E aí o paciente pode até abrir o quadro, digamos, ter o diagnóstico, quando ele vai no pronto-socorro por impactação alimentar. E como que eu dou o diagnóstico de esofagite eosinofílica? Aí não tem jeito. Endoscopia com biópsia de esôfago, tá? Os achados típicos de endoscopia, tá? Isso é lindo para cair numa prova multimídia, por exemplo, são esses sulcos longitudinais, esses exudatos esbranquiçados e alguns anéis que podem se formar, tá? Mas os achados endoscópicos, novamente, eles sugerem, eles não fecham o diagnóstico, tá? O diagnóstico de certeza é com biópsia, que tem que mostrar que tem uma quantidade maior ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento. A endoscopia normal pode ser esofagite eosinofílica no aspecto endoscópico? Pode. Por isso, se você suspeita, você tem que pedir a biópsia. Peça lá. Endoscopia com biópsia de esôfago proximal, médio e distal. Segundo os consensos atuais, você precisa pelo menos de 6 fragmentos, sendo eles de pelo menos 2 desses segmentos. Quer dizer, ou médio e proximal, ou distal e proximal, ou distal e médio, pelo menos 6 fragmentos ou 2 de cada um. Tá? Como que eu trato esofagite eosinofílica? Bom, o tratamento ele baseia-se no 3D, tá? Dieta, drogas e dilatação. Tá? A dieta, basicamente, você tem que tirar alimentos que possam ter antígenos associados com a esofagite eosinofílica. Tá? O mais comum é a Six Food Elimination. Tá? E aí a gente tem esse mnemônico que é o Lotsamar. Lotsamar, L de leite, O de ovos, T de trigo, S de soja, A de amendoim e mar de frutos do mar. Tá? Quanto às drogas, a gente tem 2 opções que você pode iniciar para o paciente. Ou você começa com IBP, tá? Dose padrão, ou você usa corticoide tópico, que os principais são fluticasona e budesonida. Tá? A fluticasona e a budesonida no Brasil, a gente não tem formulação tópica para o esôfago. Tá? Na Europa a gente tem até liberado a budesonida óleo dispersível, mas no Brasil às vezes o que a gente costuma fazer? A gente coloca, por exemplo, budesonida ou fluticasona num produto viscoso, como mel, por exemplo, para poder ter um maior tempo de contato com o esôfago. Tá? Para um paciente, inicialmente, você pode optar por uma das 3 opções. Se não está errado, você começar ou por dieta, ou por IBP, ou por corticoide tópico. Tá? Então as 3 opções são válidas para os pacientes. Tá? Óbvio que a dieta, principalmente se o paciente é adulto, a adesão é muito mais complicada. Tá? A dilatação você vai reservar principalmente, ou melhor, você vai reservar principalmente não, você vai reservar apenas se tiver estenose. Né? Se o paciente tiver estenose e você já tiver feito o tratamento clínico, já for um componente muito mais fibrótico, você vai precisar fazer dilatação. Qualquer um dos 3 tratamentos iniciais que eu escolha, eu preciso reavaliar com endoscopia após 8 semanas, para ver se rebiopsiar, para ver se melhorou da parte dos eosinófilos, e aí poder programar o meu tratamento, se eu tenho que mudar, se respondeu, se não respondeu. Quanto à terapia de manutenção, é um tópico bem discutível. Tá? A chance de recidivar, se você retira a medicação depois de 8 semanas, se tiver melhorado, é muito alta. Então, muito provavelmente precisa de terapia de manutenção, mas você pode tentar tirar depois de atingir a remissão clínica, e aí você vai avaliando, a remissão clínica é endoscópica, né? E aí você vai avaliando se precisa reintroduzir a dieta, mas existe uma chance grande de voltar. Bom, pessoal, essa aula de dispepsia, doença do refluxo e esofagite acaba por aqui. Nos vemos nas próximas aulas.